Olá, ouvinte e telespectador da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui para gravar já no dia 25/5, 2 dias depois, praticamente 48 horas depois do jogo, né? E por quê? Por que que eu estou gravando tanto tempo depois do jogo, né? Por que que não foi na iminência? Porque eu sabia que ia reverberar o clássico, o jogo, né, contra o Flamengo, e eu sabia que eu ia. Como eu gravo o episódio, não fico fazendo vídeo nem áudio entre episódios. Eu sabia que iam ter coisas que eu gostaria de comentar e que se eu gravasse, por exemplo, sábado à noite, né, na madrugada ali de domingo, porque o jogo terminou um pouco tarde, eu perderia esse tipo de situação que eu gosto de comentar. Então eu preferi gravar um pouquinho depois aí, né, adotar essa postura de gravar um pouquinho depois, para poder cobrir um pouco melhor tudo aquilo que aconteceu, né? Primeiro de tudo, eu tô olhando para a tela do computador, pessoal, do vídeo, porque eu preciso pegar umas coisas aqui que eu deixei separadas para poder comentar, tá? Mas antes de começar a falar, se você é novo por aqui, e quase todo mundo é, porque os vídeos têm mais audiência do que inscrito, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like na live, espalhem para parentes e amigos, por favor. Eu falei live, né? Mas na verdade é um vídeo. Mas eu gravo tipo live, tá? Eu gravo. Eu não corto. Tudo que eu fui falando aqui, eu roteirizei antes, mas tudo que eu vou falando depois é o que é. Não tem muito segredo. No áudio, o pessoal interage mais comigo do que aqui no vídeo. Então eu vou fazer aqui passar pelos comentários antes da gente entrar no assunto principal que vai ser falar do jogo, né? O Bruno Baraba, que é um ouvinte de longa data do podcast em áudio, ele me pediu o link do canal, aí eu coloquei lá. O Luiz, que deixou um comentário também no último vídeo, muito obrigado, Luiz, que também é um ouvinte de longa data, o qual eu estimo muito. Ele diz o seguinte: o áudio está top, hein? Penso como você referente à volta dos nossos jogadores que estão no DM. Quando voltarem, deixarão um time menos vulnerável na defesa e mais criativo e agudo no ataque. Mas vamos lá, a pergunta é: o que você acha que levou a essa onda de Forabel? É algo mais de postura dele nas coletivas ou realmente ele não consegue tirar mais esse time na opinião? Eu acho que são dois fatores, tá, Luiz? O primeiro deles é uma expectativa muito grande em relação ao valor investido. Então eu acho que se desenhou, se projetou um tipo de jogo para o Palmeiras que o Abel não vai entregar, tá? E recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito de estilos de jogo e como que isso se aplica do ponto de vista de jogar bem. Porque a gente ficou algum tempo com comentaristas tratando jogar bem como jogar de um jeito específico, né? Tem alguns comentaristas que eles levam em consideração muito a opinião deles sobre como eles acham que o jogo tem que ser, para poder fazer o comentário deles ali para poder fazer os comentários deles quando eles participam de algum programa ou alguma coisa nesse sentido. Inclusive tem alguns influenciadores, alguns criadores de conteúdo, chame como quiser, que seguem essa linha também. Então eu acho que primeiro tem essa frustração. Segunda questão, essa frustração ela também passa pelo fato de que o último título do Palmeiras de porte nacional tenha sido o Campeonato Brasileiro de 2023, que vem numa esteira de um final de ano no qual ficou a impressão de que o Endrick foi subaproveitado, né? E não é só uma impressão, a gente hoje sabe que o Endrick foi subaproveitado, inclusive em algumas situações das quais ele participou, a inserção dele no time não foi adequada. A partir do momento que o Abel forma um time para poder comportá-lo um pouco melhor, a gente tem uma arrancada e consegue ganhar o Brasileirão de 2023. Então eu acho que esse tipo de situação, somado ao fato de... esse tipo de situação criou a ala fora Abel, tá? O 2024 sem título, tropeços contra os principais rivais, criou o fora Abel. O que fez a Mancha embarcar nisso, na minha opinião, tá? Primeiro, é não ficar tão desconectado dessa ala do fora Abel. Eu acho que ela é forte, ela tem uma certa força e ela exerce um tipo de influência sobre a Mancha. Eu não sei como funciona a diretoria da Mancha, eu sei que recentemente o presidente ele deu uma entrevista ali no Pode Porco e eu acho que essa nota, praticamente pedindo a saída dele logo na sequência, me soa até um pouco surpreendente, porque eu não achei que a condução das coisas que ele falou ali iam para esse caminho, mas eu entendo que é uma opinião válida.
Em outra medida, eu acho que é uma maneira de atacar politicamente a Leila, né? Existe uma rixa ali entre a Mancha e a Leila. Eu acho que o principal escudo da Leila, sem dúvidas nenhuma, é o Abel. Eu acho que atacá-lo é um jeito de atacar a Leila. A gente sabe que existe uma rixa ali, né? E a terceira questão, na minha opinião, é a campanha na Libertadores. A gente projetava uma campanha de 16 pontos, por exemplo, né? Eu vi diversos comentaristas sérios falando a esse respeito. E o que a gente está tendo é dificuldade para poder ir bem nesse grupo, né? A gente vai entrar na última rodada com indefinição, podendo ficar fora da fase de oitavas de final da Libertadores. Então eu acho que esses fatores todos combinados, eles criaram essa onda de Farabel, que depois da derrota para o Cerro, ela realmente ficou num nível que eu nunca tinha visto, nem quando a gente foi eliminado pelo Corinthians, porque quando das eliminações para o Corinthians lá, da eliminação, né, na Copa do Brasil, que era, obviamente, já acumulava insatisfação ali com a questão do Campeonato Paulista, eu acho que foi uma raiva muito grande pontual e depois a gente tentou se reorganizar para poder conquistar as outras coisas que eram importantes no ano e, inclusive, essas conquistas acabaram não vindo, né? Então, você pega esse acúmulo todo de frustrações e joga tudo no mesmo balaio e você tem essa onda Farabel. Outra pessoa que deixa o comentário é o Leandro Nobre, que também é um ouvinte de longa data. Ele diz o seguinte, ó: nesse pós-jogo contra o Flamengo, o que achou do time? Na minha impressão, o time entrou para jogar se acovardando, como sempre vem fazendo contra eles, mas a expulsão mudou tudo. Sinceramente, não sei qual esquema teremos que usar, pois o Andrés adiantado não funcionou. E quanto ao Martinez, muitos tratam como bagre, mas considero um jogador bem útil ao elenco. Melhor que o Aníbal, talvez? Melhor que o Aníbal? Talvez. Quanto ao mercado, quem você acha que deveríamos buscar e o que falta no nosso elenco? Bom, vamos lá. Eu não concordo com você quanto à postura de se acovardar, tá? Eu acho que o Palmeiras foi muito inteligente no sentido de... Foi muito inteligente no sentido de realizar uma estratégia que não desse o que o Flamengo queria. Esse Flamengo do Leonardo Jardim é um time de transição. Se o Palmeiras saísse para jogar contra eles, a gente poderia ter problema. Esse é o primeiro ponto do ponto de vista da estratégia. Do ponto de vista do que aconteceu pré-expulsão, aquilo ali é uma pressão inicial de um bom time, de um time que joga na pressão, que sabe subir pressão como o Flamengo, que eu julgo normal. Eu acho que o que teria que se avaliar ali é a forma como o Palmeiras iria responder a isso quando esse ímpeto baixasse. Obviamente, a gente tem a expulsão atrapalhando essa avaliação do ponto de vista do ponto de vista de como isso seria no 11 contra 11, mas expulsões são do jogo. É bem possível que não foi uma expulsão, na minha opinião, causada, por exemplo, por frustração. Eu acho que o Carrascal ele foi imprudente. Mas frustrar o adversário força imprudência em certos momentos, né? Então eu acho que faz parte do jogo um pouco psicológico. Em relação ao Emiliano Martinez, eu já falo há algum tempo que eu acho ele bom jogador. Ele não é bagre, ele sabe o que ele faz com a bola. Inclusive, eu acho que o maior problema do Emiliano Martinez em diversas situações não foi ter trato com a bola. Eu acho que muitas das vezes foi ele não conseguir ser um cão de guarda que muitas das vezes o esquema pedia que ele fosse. Então, na minha opinião, ele tem sim espaço no elenco e eu não vejo problema nenhum nele ser titular, dando um pouco mais de liberdade para o Marlon e para o Andreas. A questão do Andreas é um ajuste que o Abel precisa fazer do ponto de vista de ocupação de espaço. Por quê? Porque o Flaco ele sai da área e é melhor que ele saia. Eu não gosto do Flaco jogando enfiado. Eu falei isso no último episódio aqui da Coluna Palmeiras. Eu prefiro 1000 vezes que o Flaco ele tenha liberdade para poder se movimentar. Alguém precisa ocupar o espaço dele. E quem tem ocupado o espaço do Flaco tem sido o Andreas. Isso é ruim. Só que ele ter um pouco mais de liberdade não é ruim. O que é ruim é que ele porque, inclusive, se você for pensar, ele ter que ocupar esse espaço mais próximo dos zagueiros tem muito mais a ver com ele ter menos liberdade de um certo modo para ele não ter tanta liberdade. Fica difícil a gente comentar sobre isso. Eu acho que assim, a questão da expulsão ela afeta muito mais as performances do Marlon e do Andreas, porque eu acho que a partir do momento que eles passaram a ter mais espaço para poder girar, para poder distribuir bola, eles se soltaram muito e isso se deveu ao jogador a menos, tá?
Especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo nem tanto, porque a marcação de meio de campo continuava encaixada. O Leonardo Jardim, ele esvazia o meio de campo do Flamengo para o segundo tempo, né? Tirando um volante e colocando um atacante ali com a saída, com a entrada do Bruno Henrique. Então, assim, nesse sentido, eu acredito que isso bagunça um pouco a avaliação que a gente possa fazer. Mas eu entendi como no jogo contra o Cerro, no primeiro tempo, a gente fez diversas jogadas de infiltração por dentro, de sobrecarregar um lado da defesa do Cerro e conseguir romper na pressão, que já tinha sido positiva. O Palmeiras podia ter marcado um gol no primeiro tempo contra o Cerro e a partida ter um desfecho completamente diferente. A gente pode discutir o quanto isso é suficiente ou não, tá? A gente pode discutir assim, esse estilo de jogo ele é bom, ele é ruim? A gente pode discutir. Mas esse meio de campo e o Andrés chegando um pouco mais propicia esse tipo de coisa que eu não acho ruim não, tá? O que tem faltado ao Andrés, na minha opinião, é um pouco mais de incisão. Eu acho que falta a ele conseguir finalizar melhor em algumas oportunidades nas quais ele tem liberdade para poder fazer essa finalização e arriscar alguns passos um pouco mais agudos que tem ficado mais a caráter do Marlon Freitas. Eu acho que ter isso como um fator surpresa, ele se desmarcar, mas isso aí vai precisar... Tem um movimento que não está acontecendo muito bem no Palmeiras, que é quando o Arthur dá profundidade, né, ou o GFT, o Arias conseguir penetrar e agir como um atacante. Isso aconteceu no 11 contra 10, mas no 11 contra 11 o Arias não está se sentindo confortável de ir para o embate com o zagueiro sem a bola, né, para disputar ocupação de espaço. Eu acho que esse ajuste ele se faz necessário. Caso o Abel consiga ajustar esse aspecto específico do time, a gente vai conseguir ver um Andrés muito mais funcional e muito mais achador do que o que vem acontecendo, tá bom? Então eu acho isso. Essa é a minha opinião em relação a esses questionamentos que você levantou. Quanto ao mercado, cara, eu fico muito em dúvida de saber o que a gente precisa. Eu acho que a reposição para a zaga ela se faz necessária, porque recentemente a gente teve, por exemplo, uma situação muito delicada de ter que pôr o Koné para jogar, que apesar de ser extremamente elogiado, a gente não sabe o que esperar dele no profissional. Então, eu acho que com a abertura da janela, a inscrição do Alexander Barbosa é muito bem-vinda. Pode ser que a gente ainda possa ter um volante um pouco mais experiente, que possa ajudar ali, que tem um pouco mais de cacuete de marcação, uma vez que a gente tem no Marlon Freitas uma figura muito boa de saída de bola. E eu acho que a gente precisa de um atacante reserva. Esse tipo de atacante que fica lá e que quando entra ele consegue ajudar de alguma forma e que não necessariamente pede passagem, um atacante cumpridor de função. Do resto, eles são refinos no elenco que para você poder refinar, você precisa pôr um dinheiro que hoje o Palmeiras não vai pôr, né? A gente não tá falido igual o Facincani tentou emplacar lá no começo do ano, antes da contratação do Arias, mas a gente já fez as contratações de elevação de nível de elenco. Eu acho que hoje, mais do que precisar de composição de elenco, o que o Palmeiras precisa é ter seus jogadores saudáveis. Em exceção ao atacante. O atacante eu acho que a gente precisa de um, porque se porventura a gente jogar com Flaco e Vitor Roque, a gente precisa ter uma alternativa. Vai que um dos dois machuca, vai que um dos dois não tá bem, vai que o Flaco sai depois da Copa do Mundo. São muitas possibilidades para a gente ficar com o tamanho de elenco que a gente tem agora em relação ao ataque. Porque o Luigi não funcionou, gente. Não funcionou. Quando ele entra de ponta esquerda, é outra coisa. Então nem sempre ele vai conseguir ser útil, né? Pela direita, mesmo com a saída do Alan, a gente pode deslocar o Arias para lá e ter o Eric Belé como uma alternativa. Eu confio. Eu acho que se o Eric Belé tiver uma sequência, ele vai funcionar bem, tá bom? Bom, eu levei 14 minutos falando aqui praticamente dos questionamentos que foram deixados, vamos entrar no jogo agora. Não é segredo para ninguém como o jogo foi, né? Eu vou dar as minhas impressões e vou tentar comentar algumas coisas que talvez não tenham ficado tão óbvias em relação àquilo que a gente viu no Maracanã no sábado. Primeiro de tudo, é óbvio que a expulsão ela é preponderante, sim. Ela é extremamente relevante daquilo que a gente viu da dinâmica do jogo. Mas ela não precisa ser. Times com um a menos, eles conseguem fazer partidas mais bem executadas do que as que o Flamengo fez. Então, primeiro de tudo, a gente precisa comentar sobre a vitória do Palmeiras. Se você perdeu seu tempo, doou seu tempo, chame como quiser,
vendo programas da grande mídia, provavelmente você viu muito sobre a derrota do Flamengo e pouco sobre a vitória do Palmeiras. Inclusive, eu vi o Mauro César desesperado para dizer que o Palmeiras, o Abel não teve mérito, que o Palmeiras não fez, só se aproveitou de um jogador a mais, que, enfim. Eu discordo completamente, tá? A maneira com a qual o Abel ele sobe a pressão para que o Palmeiras consiga atuar numa faixa de campo que ele se sente confortável, controlando as ações ali no meio e conseguindo ter saídas rápidas, era uma coisa que o Palmeiras, em certos momentos, não conseguiu executar bem, e que a maneira com a qual o Palmeiras jogou fez com que isso pudesse atrair o adversário de alguma forma. Então isso é um mérito do Abel. Inclusive de atuar nisso em relação à entrada do Bruno Henrique, porque qual que era a ideia do Leonardo Jardim? A ideia do Leonardo Jardim era que o Palmeiras passaria a ter mais posse de bola e que isso, consequentemente, geraria contra-ataque, que ter o Bruno Henrique, que é um jogador que é muito rápido, poderia causar algum tipo de desequilíbrio no time do Palmeiras e ele poderia eventualmente empatar o jogo ali e aí depois pensar no que ele poderia fazer. É uma estratégia que eu julgo errado? Sim, eu julgo errado. Eu acho que o Flamengo deveria, caso ele quisesse ter vencido o Palmeiras, ter fechado a casinha e aceitar o empate e flertar com uma eventual vitória em lance fortuito. Porém, a partir do momento que ele, mesmo com um a menos, ele tentou desafiar o Palmeiras, as respostas que o Abel teve, não apenas de quem ele lançou mão no time, mas da orientação que ele deu para o comportamento dos seus atletas em campo, para mim é um diferencial que não pode ser deixado de lado, tá? Então o Abel ele tem mérito sim. Outra questão, essa paciência que quando a gente tem uma situação onde a urgência é nossa, a paciência ela se torna amorosidade. Eu tenho falado disso com vocês aqui na Coluna Palmeiras. Quando você tem uma situação que ela é favorável a você e que você não precisa se desesperar para poder construir um resultado, paciência é paciência. Então o Palmeiras ele teve paciência para poder construir o resultado, para poder entender quais eram as vulnerabilidades do Flamengo e entendeu de maneira muito simples. Então assim, até a expulsão, o Flamengo fez uma pressão inicial que funcionou. A gente viu o Carlos Miguel fazer uma intervenção que foi fundamental, que poderia ter feito com que o Flamengo abrisse o placar, e a gente não sabe exatamente o que aconteceria caso o Palmeiras estivesse atrás do placar. Entretanto, também, para todo mundo que acompanha de verdade o Palmeiras, não é segredo para ninguém que hoje o Carlos Miguel é um jogador, é um goleiro influente nos resultados. Não é de agora, tá? O Palmeiras fez uma excelente contratação contratando o Carlos Miguel, e o movimento da comissão técnica junto do Rogerão e do Tales de promover o Carlos Miguel para goleiro principal, que levou à saída do Everton e que me causou apreensão, acredito que tenha causado apreensão na maior parte dos torcedores do Palmeiras, ele foi o movimento correto. Por mais que especialmente no Paulista tenha tido aqueles gols lá que a bola passou perto do Carlos Miguel e que ele não conseguiu pegar porque a bola estava rasteira e aquilo ali causou algum nível de desconforto em relação à questão técnica do Carlos Miguel, a bolas que o Carlos Miguel consegue defender usando o recurso técnico, não necessariamente o tamanho ou a explosão física dele, porque apesar dele ser muito grande, ele é um goleiro rápido, né? A gente vê que esse tipo de situação vem sendo plenamente ajustada pelo Rogerão e pelo Tales. Eles vêm trabalhando com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem se tornado um goleiro tecnicamente cada vez mais capaz num curto espaço de tempo. O que isso quer dizer? Isso é um milagre? O Rogerão e o Tales, eles são mágicos? Mágicos eles não chegam a ser. Eles são excelentes naquilo que eles fazem, mas eles não chegam a ser mágicos. É que o Carlos Miguel, ele era de fato um potencial maior do que o que tentou se fazer. Primeiro de tudo, aí entra uma questão que ela é muito parecida com quando a gente tem essas narrativas aí de um pós-jogo contra o Flamengo que vão estar abordados nesse episódio, tá? O Carlos Miguel, ele sai do Corinthians, ele abandona o Corinthians e a torcida do Corinthians sofre muito com isso. E a volta dele faz com que diversas figuras que são ligadas ao Corinthians questionem o Carlos Miguel por rancor mesmo, tá? E eu acho que em certos momentos, parte da torcida do Palmeiras embarcou nesse discurso, nessa tentativa de desmoralizar o Carlos Miguel, vamos dizer assim, porque caiu na pilha dos torcedores do Corinthians. Mas isso é inadequado. O Carlos Miguel ele é um excelente goleiro. Ele
O Palmeiras não pagou o que pagou nele à toa. Tinha o questionamento do porquê que ele não jogou no Nottingham Forest, esse tipo de coisa, mas isso é irrelevante, tá? Jogadores não vai ser a primeira vez que eu vou falar esse respeito aqui na Coluna Palmeiras, mas o Gustavo Gomes, ele não se adaptou no Milan, que não era grandes coisas, e talvez esteja se tornando o maior zagueiro da história do Palmeiras. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse ponto, tomem muito cuidado com as narrativas que vocês compram em programas grandes, porque eles têm torcedores que dão as opiniões baseados nisso. O clubismo, gente, ele não é só... Tipo assim, ele não é tão fácil de detectar. Às vezes você sabe o time do jornalista e ele é um ótimo comentarista, ele preza muito pelo trabalho dele. E às vezes ele vai ser clubista só em algumas situações que são caras a eles. Mas isso... E às vezes você precisa ouvir comentários com clubismo também para você poder entender a percepção que como é que eu vou dizer assim para vocês? A percepção que uma ideia que parte de um local diferente do seu tem. Isso é importante também. Eu acho que excesso de clubismo, ele atrapalha. Vocês podem ver que eu não opto por ter excesso de clubismo aqui na Coluna Palmeiras. E na grande mídia, então, nem se fala. Só que a ausência completa de clubismo também, eu acho que ela faz... A pessoa, ela se expõe a uma situação, ela precisa ter ali uma articulação, ela precisa pensar em coisas que são tão distantes do sentimento que ela está tendo ali naquele momento, que a opinião dela fica muito oca. Então, eu não sou totalmente contra o clubismo. Eu acho que ele tem que ser apreciado em doses homeopáticas apenas, né? Mas voltando a falar mais diretamente do jogo. O Palmeiras hoje tem uma questão que eu comentei com vocês há um tempo. A questão do estilo de jogo do Palmeiras, de tentar fazer muita pressão nas intermediárias para poder correr com a bola, isso ocorre no Palmeiras desde 2020. O que mudou foi que, desde que o Abel ele perdeu o Campeonato Paulista para o Crespo em 2021, não conseguindo vencer duelos e sendo engolido por perseguições individuais, isso fez com que o Palmeiras começasse a depender de certos encaixes individuais para poder funcionar. O ano passado, eu acho que isso foi exacerbado, tá? O Palmeiras teve períodos do ano em que o Palmeiras só marcava individual o campo todo mundo. Então, se o lateral ele tinha que acompanhar o ponta e o ponta fosse buscar a bola lá na defesa, o lateral do Palmeiras ia atrás. Por exemplo, não foi incomum ver o Piquerez lá no ataque no momento em que a posse de bola era do adversário. Isso reduziu um pouco. O Palmeiras, hoje, ele é dividido em quadrantes e as perseguições individuais acontecem dentro desses quadrantes. O que, na minha opinião, é ok, tá? Eu acho que isso é um jeito bom de marcar. É um jeito moderno de se marcar. Só zona também, eu acho que não... Somente marcar por zona, né? Cada jogador guardar ali uma zona muito específica do campo e correr atrás só de quem tá ali, é um jeito de defender, acho que até pode funcionar, mas eu acho que não para esse perfil de elenco e para o que o Palmeiras quer fazer, se você não tiver muita pressão na bola nessas zonas intermediárias que eu comentei, você tem que mudar completamente o estilo de jogo. Eu acho que isso é mais viável em times que vão ter um ataque mais incisivo, com mais posse de bola, sabe? Não acho que isso tenha que ser o estilo de jogo do Palmeiras, não. Então, logo depois, antes da expulsão, a gente tem, obviamente, um controle do jogo do Flamengo, mas eu acho que vai muito mais nessa pressão inicial que um time que está jogando para muita gente, foi o maior público do Campeonato Brasileiro desse ano, que está sendo empurrado e que está enfrentando um time que tinha, assim, apesar de, na minha opinião, haver uma estratégia desenhada ali por parte do Abel, a gente não pode ser idiota de achar que o histórico da semana não entrou em campo. Ele entra, ele causa algum nível de insegurança, principalmente nos atletas que não necessariamente tem o psicológico muito forte. Então você tem ali uma conjuntura na qual o Palmeiras ele acaba sendo empurrado para trás, que tem uma pressão que está sendo exercida ali pelo mandante, que é um mandante complicado e que causa um problema para o Palmeiras, sim. Mas eu acho que, em certa medida, existe ali um nível de maturidade do Palmeiras para lidar com isso, apesar de a gente ter tido contra uma chance muito clara. De resto, eu já tinha começado a perceber uma certa frustração dos jogadores do Flamengo quando da expulsão do Carrascal. A gente já tinha tido algumas subidas de tom, o Flamengo às vezes com uma certa pressa para poder retomar a bola, ter a bola para poder buscar outros lances de ataque. Eu acho, inclusive, que apesar de o jogo brusco grave que levou à expulsão do Carrascal
ter sido mais por imprudência do que por um certo nervosismo, eu acho que ele vai muito para esse clima de alerta, de ter que resolver logo que o Flamengo já tinha sido dominado. Isso, gente, é um aspecto do jogo que é forçado muitas vezes, tá? Tem times que não se afetam por isso, mas tem times que se sentem forçados a acelerar porque a janela de marcar um gol e de tomar o controle, controle total da partida, né? Que é possível que um gol do Flamengo ali no início do jogo desse. Frustrar esse tipo de estratégia pode ser positiva. Quantas das vezes a gente não viu o Palmeiras se enrolar em jogos, principalmente no Allianz Parque, que o Palmeiras começa martelando o adversário e o adversário não cede? Isso acontece. A gente teve resultados ruins, principalmente naquela reta final do ano passado do Campeonato Brasileiro, que passou justamente por essa contra-estratégia dos nossos adversários. Então eu acho que essa postura inicial do Palmeiras de ser mais precavido, ela tinha tudo a ver com o momento atual de futebol do Palmeiras. Ela era um aprendizado em relação ao confronto que nós tivemos com eles no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que foi no Maracanã, e que o Palmeiras tentou tomar o protagonismo do jogo e perdeu o jogo em transições, apesar de eu achar que ali a estratégia de jogo ela era mais bem executada pelo Felipe Luiz. Isso poderia voltar a se repetir. Esse time do Leonardo Jardim, como eu disse, para mim ele é pior do que o do Felipe Luiz. Pegar o melhor do Leonardo Jardim esse ano e comparar com o melhor do Felipe Luiz no ano passado, o melhor do Felipe Luiz era muito melhor do que esse... Muito não, era melhor do que esse melhor do Leonardo Jardim. Mas de todo modo, na minha opinião, essa forma com a qual o Palmeiras encarou o Flamengo, ela vem de um aprendizado desse confronto do segundo turno, tá? E que a dinâmica do primeiro também foi meio parecida. O Palmeiras ele toma as rédeas do jogo ali no primeiro tempo, no confronto do Allianz Parque, acaba sendo tendo ali essa estratégia quebrada por causa daquele gol na qual a Arrascaeta sofre um pênalti que, na minha opinião, não foi, né? Isso para mim também é um ponto que precisa ser destacado. Daqui a pouco a gente vai falar da arbitragem. E aí você tem um período de adaptação nesses encaixes que eu falei com vocês, para que o Palmeiras pudesse exercer o que ele gostaria de exercer nas zonas do campo que lhe são mais confortáveis. E antes do gol do Flaco, a gente vê o Palmeiras trabalhando a bola, tentando encontrar certas jogadas, esbarrando em algumas limitações de construção, sim, que aí eu já atribuo mais a uma falta de jogadas mesmo que o Abel tem prontas para esse time. Eu acho que isso é uma crítica que ela pode ser feita, porque a gente vê certas repetições, mas não vê tantas, né? Esse tipo de jogada que gera o primeiro gol do Palmeiras é um tipo de jogada que a gente tem visto mais, mas ele tem um segredinho, ele tem uma pitadinha do contexto, né? Não sei se vocês repararam, mas antes do gol, no gol e depois do gol, o que o Palmeiras estava fazendo? O Everton Araújo, ele não estava desgrudando do Andrés de forma alguma, tá? Ele estava perseguindo o Andrés até quando o Andrés ia no círculo central para poder procurar jogo. Então, se você olhar a formatação do time do Flamengo, o que você tem? Você tinha o Léo Pereira, que não estava fazendo uma grande apresentação e que estava mais comprometido com o Flaco. Aí tinha o Alexandro lá, que tinha que se preocupar com o Alan, e nos momentos em que o Alan foi para cima dele, gerou bastante preocupação para a Copa do Mundo, né? Porque eu acho que o Alan tomou muita vantagem contra o Alexandro. E qual que foi a estratégia do Abel? O Abel, ele espetou o Arthur muitas das vezes como se fosse um ponta. Eu já disse aqui várias vezes, não é a característica do Arthur. Eu acho, inclusive, que é por isso que o Arthur sai no segundo tempo. Não tem nada a ver com cansaço. Eu acho que é porque o GFT... Eu sei de toda a questão técnica que envolve o GFT. Eu sei que a gente não está satisfeito com ele. Mas ele é um lateral de profundidade. O terceiro gol sai assim, tá? Mas vamos lá. Aqui eu tenho que avançar para poder falar a respeito desse primeiro gol. Então você tinha o Arias pela esquerda, você tinha mais um pouco mais por dentro, você tinha dando profundidade pelo lado esquerdo o Arthur, o Marlon Freitas num corredor central podendo distribuir bola, abrindo para o Giai, que também espetou. Então o Palmeiras nesse momento ele estava atacando com de um 3-2-5, né? E você teve o Alan saindo da ponta direita, no qual ele poderia fazer no qual ele poderia fazer ali uma dupla com o Jai para poder tentar atacar
Léo Pereira e Alexandro, e vindo sobrecarregar o lado esquerdo do Flamengo. Então ele fica do meio para a esquerda. Então ali você tinha Arians, Alan e uma eventual abertura de bola pro Arthur. E isso bagunça um pouco a marcação, por quê? Porque o Everton Araújo, ele estava acompanhando o Andrés Pereira. O Palmeiras sobrecarrega o lado direito do Flamengo, né? Faz com que o Flamengo tenha que balançar sua defesa, que é o que eu venho cobrando do Palmeiras já há algum tempo. Você tem movimentos em diagonal, tanto que o primeiro gol ele sai desse facão que o Alan faz, né? Que ele sai da posição dele, sobrecarrega o lado esquerdo. Você já tem Arias e Arthur ali. Você tem N possibilidades de jogadas e, obviamente, você tem uma execução muito boa do Marlon Freitas. A gente precisa de execuções técnicas que sejam bem feitas, especialmente num jogo desse nível, tá? Não vamos também aqui ser inocente. Nós precisamos que jogadores que têm qualidade técnica mostrem ao que eles vieram. E aí sai o primeiro gol. Com a entrada do Bruno Henrique no lugar do Everton Araújo no segundo tempo, o Palmeiras, de fato, passa a atuar na transição. O Palmeiras começa a fazer ataques mais seguros, porque é sempre bom lembrar que é sempre bom perceber, né, que na primeira etapa o Palmeiras constrói esse gol invertendo completamente a questão da posse de bola, que o comecinho do jogo só dava Flamengo, o Palmeiras sequer estava conseguindo sair jogando, e a posse de bola do Flamengo chegou a bater mais de 60%, né, quase 70%, o Palmeiras se limitando a se defender, e termina o primeiro tempo com o Palmeiras com 54% de posse de bola. No segundo tempo, o Palmeiras teve um pouco de paciência para tentar certas construções e teve mais posse de bola por esse motivo. Mas a posse de bola já foi praticamente 50-50. Foi 51-49. Por quê? Porque o Palmeiras, entendendo como o Flamengo estava atuando, ele ajusta adequadamente a sua marcação. O Gomes ele fica para poder perseguir o Murilo, né? Desculpa, o Bruno Henrique. O Murilo ele fica com o Pedro. E a gente tem os laterais cuidando dos pontas. Fica mais complicado para que Varela e Alexandro consigam dar suporte de ultrapassagem, porque você já tem, além de tudo, 4, que o Flamengo fica basicamente no 4-1-4, né? Ele fica com a linha defensiva, o Jorginho e 4 atacantes. Isso faz com que o Palmeiras ele consiga, como eu disse, variar entre tentar construir e tentar contra-atacar, porque você tinha muita liberdade no meio de campo quanto das retomadas de bola, o que gera os 2 gols de transição. E uma das ideias do Leonardo Jardim, de fato, era encaixar na nossa defesa para tentar fazer pressão e impedir que a gente conseguisse sair jogando e não permitir esse salto de pressão inicial. E nisso o Giai vai muito bem, tá? O Giai vai muito bem, o Flaco vai muito bem, ele carrega marcadores, né? Ele consegue fazer com que haja perseguições a ele. Então, houve sim diversas orientações por parte do Abel que facilitaram com que o Palmeiras chegasse ao placar de 3-0 e que eu sinceramente acho que poderia ser até mais. O segundo gol, ele é muito mais uma jogada individual do Alan, né? Que além de correr 40, 50 metros ali para poder marcar, né? Ele corre praticamente 50 metros, ele resiste a impacto, ele não se joga, ele consegue tirar a coelho da cartola, dando aquele passe para o Arias, que depois, apesar de finalizar mal, a bola acaba sobrando para o próprio Alan finalizar de ombro, né? Mas é uma transição muito rápida. Então, que começa numa saída de pressão do Giai, que é muito bem-vinda. E são fatores positivos, são fatores que há algum tempo a gente não via. O Palmeiras ele vinha perdendo um pouco essa capacidade de fazer essa transição rápida, justamente porque a gente não tinha espaços que eram abertos por jogadores que conseguiam posteriormente correr com a bola. A completa ausência de meios de campo do Flamengo criou algumas situações curiosas. A gente viu o Marlon arrancando com a bola, coisa que a gente nunca vê. A gente viu essa liberdade para que o Alan pudesse correr com a bola no segundo gol, né? Que isso não é normal, a gente não vai encontrar isso em todos os jogos, porque eu entendo que não são... que os adversários não vão nos enfrentar com o meio de campo tão esvaziado. E o terceiro gol entra o GFT de fundo de profundidade. O Palmeiras pega um contra-ataque. Quando a bola chega até ele consegue achar o Paulinho dentro da área. É óbvio que é um contra-ataque, você tem ali uma situação ou de superioridade ou de igualdade numérica. E o Paulinho acompanha muito bem. Faz uma finalização que não é das melhores, mas o Rossi também não estava na sua melhor noite e consegue marcar. Não acho que foi um super frango do Rossi, igual vem algumas pessoas dizendo. Eu acho que o segundo gol, talvez ali,
eu não sei o que ele ficou esperando, mas ele não conseguiu ter reação, né? No terceiro eu já acho que a bola passa bem muito em cima dele e fazer o movimento para conseguir fazer aquela defesa ali era um pouco mais difícil, tanto que ficou um gesto de mão dele que virou até meme, né? Que ele tá parecendo um limpador de para-brisa. Mas eu acho que é porque foi a reação que ele conseguiu ter, dada a maneira com a qual a bola foi finalizada para o gol. Então, qual que é o resumo da história, né? Qual que é o resumo do jogo? O Palmeiras, o Palmeiras ele conseguiu agir muito bem, tendo um jogador a mais, o que não é normal para o Palmeiras. E um time reagir tão mal com um jogador a menos também não é normal. A gente fez, por exemplo, a gente já fez jogos no 4-4-1 com muito mais eficácia. O Leonardo Jardim ele poderia, por exemplo, ter permanecido com o Everton Araújo e Jorginho em campo. Ele poderia ter tirado, quando da expulsão do Carrascal, ele poderia ter tirado o Pedro para poder recompor aquele lado direito ali e colocar o Bruno Henrique para que o Bruno Henrique pudesse ser o jogador que corre. Ele poderia repor a ala direita com o Samuel Lino, por exemplo, que fazia isso no Atlético de Madrid. Ele tinha N possibilidades para poder dificultar o jogo para nós, né? Ele poderia fazer um 4-4-1 como o Palmeiras já fez em outros momentos, ele acabou não fazendo. E dentro dessa dinâmica, o Palmeiras conseguiu ser bem sucedido dessa forma como eu expliquei para vocês. Especialmente quando com a posse de bola sobrecarregando e expondo os zagueiros do Flamengo, algo que eles não estão acostumados. A grande defesa do Flamengo ano passado, que a gente tem que dizer que foi absurda, foi uma defesa realmente histórica do Flamengo, né, que tomou muitos poucos gols e resolveu jogos com a defesa, resolveu o Campeonato Brasileiro com a defesa e consegue nos ganhar a final da Libertadores com essa defesa muito, muito pesada. A partir do momento que ela começa a ser exposta, a gente tem diversas situações. A gente tem o Rossi falhando sucessivamente, a gente tem partidas muito ruins, tanto de Léo Ortiz quanto de Léo Pereira, né? Não conseguindo encontrar os jogadores que eles tinham que marcar. Então o coletivo, ele sempre vai refletir no individual, não tem como. Jogadores que estão protegidos pelo coletivo, muitas das vezes eles vão ter mais confiança para poder desempenhar um bom futebol, e quando eles estão expostos pelo coletivo, eles vão começar a mostrar o que de pior eles fazem, né? Falando individualmente primeiro dos jogadores do Palmeiras, o Alan ele teve uma postura de assumir responsabilidade. A partir do momento que ele passou a ter um pouco de espaço, ele soube aproveitar, coisa que, por exemplo, o Arias não conseguiu fazer. O Flaco, ele é um jogador que ele tem um potencial de resolução, né, de decisão muito alto, mas não está me agradando nem um pouco esse jeito cai-cai dele. Vocês devem lembrar que ele teve um entreveiro com o Jorginho, uma transição que o Palmeiras fez. Essa bola vai para o Giai, que tenta buscá-lo e ele não está na área, ele está caído. Ele fica caído lá, não era nada, entendeu? Ele simplesmente fica caído e não consegue contribuir com um ataque promissor do Palmeiras. Então a nota negativa do Flaco é essa baixa sensibilidade. E essa, na verdade, é desnecessário. Não precisa entrar nesse tipo de jogo. Eu não acho, eu não gosto disso. Eu acho que é muito mais útil em pé e correndo atrás da bola, né? Acho que o Giai fez uma grande partida. O Giai ele consegue resistir bem aos momentos mais duros ali que o Palmeiras teve no jogo, onde o Flamengo vinha crescendo, e ele consegue bem. Eu acho a partida do Gustavo Gomes um absurdo. Do ponto de vista defensivo, dá para destacar Carlos Miguel e Gustavo Gomes. O Gomes, ele de todas as vezes que ele saiu para decidir, em apenas uma o Bruno Henrique conseguiu girar nessa caça dele e progredir com a bola, mas também não deu em nada. O que vai muito em linha com o que eu comentei com vocês, que foi o problema do Palmeiras no jogo do ano passado do Maracanã, né? Que as subidas para a caçada, elas em especial, foram ali do Bruno Fux e deram muito errado. Isso não aconteceu nesse jogo. Eu acho que GFT e Felipe Anderson entraram bem. O Felipe Anderson entrou tranquilo, conseguiu dar progressão no jogo, né? Sempre bom lembrar que ele vinha de um período de contestação. Quando ele finalmente consegue jogar bem, ele tem uma lesão. O GFT é uma loucura. Toda vez que ele entra, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque não existe nenhum tipo de consistência de vinda dele. Então a gente não sabe o que esperar. O GFT ele já tem 4 assistências com a camisa do Palmeiras em 25 jogos, né? O Giai já tem para lá de 100 e não conseguiu dar uma assistência ainda. Só que o GFT ele deixa a desejar em diversos aspectos. Entretanto, ele é um jogador que eu acho que pode se apostar nele sim.
E ainda do time titular, eu não acho que foi uma partida exuberante do Arthur, mas todas as vezes que ele teve confrontos de mano a mano, sem aquele apoio ali pro marcador dele, ele acabou se saindo muito bem, então fica um destaque muito positivo para ele. Em relação ao Flamengo, eu entendo que enquanto a gente estava no 11 contra 11, né, o que vinha de risco do Flamengo vinha especialmente de jogadas que eram trabalhadas por Paquetá e Samuel Lino, né? Todo mundo pôde observar isso, e a regência ali no meio de campo do Jorginho. Eu também acho que o Everton Araújo está fazendo um bom trabalho de impedir que o Andreas Pereira fosse bem sucedido no jogo e que o Palmeiras tivesse mais ainda as rédeas da partida. De resto, eu acho que a defesa do Flamengo foi muito mal, né? O Rossi, ele, sem dúvida nenhuma, ele acaba falhando e não consegue ir bem contra nos lances em que ele foi exigido. Todos os defensores não. Acho que assim, quem se salva um pouquinho ali é o Varela, né? As situações de mano a mano entre o Alexandro e o Alan, um sinal de alerta absurdo para a Copa do Mundo. Não sei o que o Ancelotti pensou do que ele viu ontem. O Léo Pereira muito desligado do jogo, também não sei se ele já tá com a cabeça na Copa do Mundo. O Léo Ortiz eu acho que não vem fazendo um bom ano, né? Eu sou totalmente contrário ao mano a mano, mas eu vi algumas pessoas comparando aí o Gomes e ele no mano a mano. Acho que tá todo mundo ainda com a visão dele do ano passado, né? E como ele é um zagueiro muito técnico, que sabe sair jogando, muitas pessoas se apoiam nisso, né? Mas como zagueiro mesmo, acho que o normal é que o Gomes esteja acima dele. Já era assim quando ele estava no Bragantino, é assim com ele no Flamengo. É um ótimo zagueiro, mas eu acho que o Gomes é uma coisa um pouco diferente aqui no futebol brasileiro. É uma consistência e uma constância que eu sinceramente nunca vi. Então, assim, individualmente falando, eu acho que esses são os destaques de um lado e do outro. E de destaque negativo, como eu disse, a defesa, obviamente, a gente fala do Carrascal, né? Mas o kit Carrascal envolve esse tipo de coisa. Tá todo mundo vendo isso já há algum tempo. Não é novidade para ninguém que o Carrascal ele é um jogador descompensado. Então, não entendo, sinceramente, qual foi o... Por que estão alarmados com essa postura indolente do Carrascal. A gente, palmeirense especialmente, tem lembranças desse tipo de situação desde o River, né? Bom, pós-jogo, o que acontece? Teve um período aí que eu fiquei sem gravar a coluna Palmeiras, que eu tava bem desgostoso com uma situação que tava acontecendo, que era assim. O Palmeiras estava sendo alvo de difamação por parte de influenciadores e de algumas pessoas da imprensa em relação a benefício de arbitragem. Então os juízes acertavam contra o Palmeiras. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um lance no qual o Palmeiras ele era... havia uma revisão do VAR para poder impedir que um árbitro errasse, que um erro de campo ali pudesse acontecer contra o Palmeiras. Aí o VAR sugere a revisão, é feita a revisão, vai influenciador lá dizendo que o Palmeiras está sendo ajudado. Varmeiras, Pix da Leila, aquelas coisas todas, né? Isso foi sequencial, acabou quase se tornando... Aquela mentira que ela vai sendo repetida até que ela se torna verdade. Então isso começou a colar um pouco. E eu acho que, apesar de eu ter visto algumas pessoas que criam conteúdo sobre o Palmeiras também tentar defender o Palmeiras nesse aspecto, eu acho que isso não necessariamente foi bem feito. E a impressão que eu tenho muitas das vezes é que isso escala de uma forma que gera impacto em como as coisas são, sabe? Eu não acho que o que é dito não se perde, simplesmente fica num ambiente virtual. Eu tenho a impressão de que começa a se emplacar uma narrativa de Palmeiras ajudado, como eu disse, em lances que não tem absolutamente nada a ver. Então, por exemplo, teve pênalti que foi trançapé. Eu me lembro até do Vitor Sérgio perguntando qual que era a dúvida e a narrativa que estava se emplacando era essa. E aí o que acontece? Teve alguns influencers, como De Laurentiis, Coluna do Fla, um monte de coisa que começou a fazer uma campanha absurda depois da expulsão do Carrascal anti-árbitro. E teve o Renato Maurício Prado, que hoje é praticamente um influencer. Eu não vejo no UOL já há algum tempo, nem sei se ele continua funcionário do UOL, mas que é um cara que trabalhou muitos anos na Globo, que hoje está no UOL, praticamente incitando ali violência contra o árbitro, dizendo que ele foi comprado, literalmente, colocando em jogo a lisura do campeonato, e não apenas discutindo um lance específico, né?
no jogo, eu acho que o único lance equivocado que teve, a gente pode dizer que o Andrés ele dá uma entrada um pouco forte no Jorginho logo no começo do jogo, que poderia ser para cartão, mas eu entendo nesse tipo de situação ali, acho que se eu não me engano foi a primeira falta do jogo. O juiz dá uma segurada, não dá um cartão amarelo logo de cara, e depois tem o teatro do Samuel Lino que gera um cartão amarelo pro Andrés que o tira do jogo contra a Chapecoense. Isso aí para mim foi o erro mais grave do jogo. Não há discussão contra a expulsão do Carrascal. Aquilo ali é um jogo brusco grave. É cravo da chuteira na cabeça do jogador adversário que foi dividir a bola normalmente, como deveria ter sido dividida. E essa narrativa ela foi se alimentando, ela foi se fomentando. Então logo depois do jogo tem o programa da Jovem Pan, onde o idiota do Viga e o idiota do Pilhado são dois idiotas, tá? Dois clubistas idiotas que não deveriam ter espaço na grande mídia. É um absurdo pra mim a Jovem Pan colocar dois idiotas daquele nível de idiotice, sabe? Totalmente reféns da ditadura da contundência pra conseguir alguma coisa, pra comentar e ficar batendo nessa tecla. Aí depois, no domingo, depois que o Pilhado viu outras imagens, viu que o Murilo ficou completamente marcado dos cravos da chuteira do Carrascal, ele vem, eu sou sujeito homem, quando eu erro eu falo mesmo. Na verdade ele é um imbecil, que fala um monte de bobagem, um monte de atrocidade, e que tem que ficar se retratando, porque ele fala de coisas que ele não sabe, de coisas que ele não domina. E no caso dele é não dominar sobre futebol, né? Não sei como é que alguém que... Ele é amigo de jogador, mas entender sobre futebol ele não sabe, ele não entende. É muita gente grande que fala pra muita gente que tá incentivando esse espírito contra o Palmeiras. É inacreditável. E assim, isso tem criado um ambiente, eu falei em relação ao clubismo positivo, isso tem criado um ambiente clubístico contra o Palmeiras que tem me deixado desgostoso, porque é muito difícil. Você para ver um programa, às vezes, eles vão verificar o que está acontecendo em relação à audiência e o tipo de comentário que se tem é todo esse. É inacreditável que a grande mídia ela se paute por um bando de idiota com o símbolo do Flamengo no... São pessoas normais que nem criam conteúdo muitas vezes, ficam falando um monte de bobagem e tem gente se pautando por isso. E isso culminou numa situação muito grave, que é o fato de que o árbitro da partida, né, o Davi Lacerda, ele foi reconhecido no voo, voltando do Rio de Janeiro para o estado dele, que é o Espírito Santo, ele foi hostilizado, que é um crime, né? Inclusive, as pessoas que o hostilizaram no voo, elas deveriam ter sido retiradas do voo pela Polícia Federal e houve omissão ali na tratativa da companhia aérea. Porque isso é um absurdo. E assim, eu particularmente, eu não duvido que esse tipo de coisa escale, porque, como eu disse, eu não acho que isso fique apenas no discurso. Eu sinceramente acredito que essa grita, que já foi feita no ano passado e que esse ano começou no início do campeonato, para poder colocar no Palmeiras uma pecha de vilão, ela não vai parar. Tá? Pênaltis que são marcados para o Palmeiras e que são pênaltis viram uma gritaria que assim é assustadora, de tanto que se reclama, e isso está reverberando cada vez mais. Então assim, aqui vai o meu apelo de alguém que tenta fazer um conteúdo um pouco mais razoável. Para de consumir conteúdo pautado em ver a outra pessoa brava. Essa ditadura da contundência, ela cria muito esse tipo de influencer hoje, que vai nessa linha e que vai ficar fazendo gracinha só para poder ser xingado. Isso gera engajamento. Pega a pessoa que está analisando o jogo, que está sendo propositivo, que está tentando entender o que aconteceu numa partida de futebol e prestigia. Para de ir atrás de rir da cara de idiota. Deixa o idiota cair no ostracismo. É o que eu peço para vocês. Eu não mando no tipo de conteúdo que vocês consomem. Mas, sinceramente, a gente precisa evitar porque isso está começando a reverberar e está começando a se tornar uma verdade. Eu, sinceramente, espero que a situação que aconteceu com o Palmeiras no final do ano passado, ela não se repita. Inclusive, o Leonardo Jardim, que é técnico do Flamengo, e o Flamengo agora ele tem um software de scout de arbitragem, ele disse que o Palmeiras tem 90% de aproveitamento com o Davi Lacerda apitando, o que é verdade, mas eu já vou contextualizar, e que o Flamengo tem menos de 50%, o que não é verdade. O Flamengo ele tem 50% de aproveitamento com o Davi Lacerda apitando, mas são 50% em jogos extremamente difíceis, com vários jogos do Flamengo fora de casa. E ontem, num jogo entre o líder e vice-líder, por exemplo, um jogo que o Flamengo sai derrotado, o Palmeiras ele tem 6 jogos apitados pelo Davi Lacerda, com 5 vitórias e acho que um empate. Só que esses 3 jogos é o Cruzeiro em casa em 2024, que era um Cruzeiro fraco, que o craque do Cruzeiro
naquela oportunidade. Assim, eram jogadores de nível mais baixo, né? Foi antes do Pedrinho começar a contratar aquele tanto de jogador. E os 2 jogos contra o Juventude, que, diga-se de passagem, no jogo do Allianz Parque, a época Allianz Parque, agora no Bank Park, contra o Juventude, teve um pisão absurdo no Bruno Rodrigues. Vocês vão se lembrar disso, que quase quebrou a perna do Bruno Rodrigues, que voltava de lesão depois de tanto tempo. Bruno Rodrigues, que aliás marcou, né, contra o Juventude à época no Alfredo Jaconi. Então, é um dado vazio, sabe? Só para poder manipular a opinião de algumas pessoas. E isso começou a ser replicado. Tem um monte de página aí replicando o aproveitamento do Davi Lacerda. Só que assim, vamos ser sinceros. Qual é a probabilidade do Palmeiras ter aproveitamento baixo com algum árbitro? O Palmeiras ganha de quase todo mundo. Aí tem uma estranheza que, obviamente, eu nem quero que o Leonardo Jardim comente, porque eu acho que o Flamengo, na figura agora do Leonardo Jardim, do Boto e afins, eles comentam muito sobre a arbitragem de jogo do Palmeiras, né? Mas por que o Palmeiras tem aproveitamento baixo com o Wilton Pereira Sampaio, por exemplo? Qual que é a explicação? Porque no caso do Flamengo, o Flamengo tem 8 jogos apitados pelo Davi Lacerda com 50% de aproveitamento. O Palmeiras tem uma pancada de jogo apitado pelo Wilton Pereira Sampaio com aproveitamento baixo. Eu não sei quanto está agora, mas eu me lembro que o ano passado estava na casa dos 40 e alguma coisa, próximo de 50. É um aproveitamento baixo para um time que tem quase 70% de aproveitamento em todas as competições que disputa. O Palmeiras ele faz campeonatos brasileiros de entre 60% e 70%. Aí com o Wilton é 40 e poucos. Por que isso não é dito? São narrativas que estão sendo criadas e que tem me deixado muito desgostoso no assunto falar sobre futebol. Então eu gostaria de pedir para você, compartilhe esse conteúdo que eu estou criando com quem queira ouvir sobre futebol. Mais sobre futebol, menos sobre teoria da conspiração. Tá bom? É isso, gente. O vídeo ele tá enorme, ele já tá com mais de 50 minutos. O pessoal do podcast vai adorar, porque eles adoram colunas grandes. E como vocês viram, muito do que eu falo aqui é influenciado pelos comentários de vocês. Vocês vão deixar comentário, eu vou responder. Se for comentário bom, ele vai gerar uma resposta longa. E vai gerar um debate aqui pro podcast, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.